E esperar a Kátia chegar aí pra gente começar a discutir. Ela já está aí dentro da live. Bom dia para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu aceitar a Kátia aqui. E a gente está indo para ir para a última live. Oi, bom dia. Dessa jornada. Bom dia, Kátia. Vamos seguir. Vamos seguir. Agora com minha pequenininha ali. Quero dar aí bom dia, vamos ver o que o Instagram vai fazer hoje com a gente, né? Pelo que eu percebi, ele tá derrubando, todo mundo tá reclamando dessa instabilidade do Instagram, então assim, acho que hoje a gente, se puder ser um pouco mais sucinta para não acontecer a mesma coisa que ontem. Ontem não ficou gravado. Não. Ontem não. Aí, A segunda parte também já não tinha mais importância, né? já foi só o fechamento. E então, assim, acho que se a gente conseguir ser mais sucinta hoje e terminar nos primeiros 30 minutos, acho que é mais garantido. É. Né? Até porque hoje só vai ser mais o fechamento, a síntese de tudo, né, que a gente falou. É uma questão. Eu tava até. Ontem mandei para você. Deixa eu ver onde tá aqui. Ontem eu mandei para você, né? Quais as escolhas que você está fazendo? Eu acho que essa é a pergunta para hoje, né? O caminho para que a gente faça. Pelo seguinte, tudo não passa de uma jornada. Tem um começo, um meio e um fim, né? Da mesma forma que a gente fez aqui, 7 lives, 7 conteúdos, 7 passos, né? Para que nós... Teve seu princípio, meio e fim. Exatamente, o princípio, meio e fim. E a gente tem que perceber o seguinte, que tudo vai iniciar por alguma coisa, né? Vai ter algum incômodo, O algum porquê, algum porquê, porquê né? tá Um fazendo aquilo. porquê a gente Vai tem ter que um ter um incômodo, né? porquê muito forte para poder sair em ação, né? Isso. Eu acho que nesse primeiro ponto é exatamente isso aí. É um incômodo muito grande. Você passou 5 minutos no Instagram hoje. Eu? Não, alguém tá... Ah, Jesus! Pois é, então assim, esse incômodo tem que ser muito forte, né? Tem que ter uma justificativa muito forte para você dar o próximo passo. Eu acho que a quarentena, né? O momento em que a gente está vivendo, aqui no Brasil, Kátia, além dessa crise na saúde, nós ainda estamos aqui dentro vivendo uma crise social e política, né? Econômica e política. E isso está provocando muitas conturbações, está provocando muitos questionamentos. E a gente está muito fragilizado porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, todo mundo, né, que está vivendo esse momento já tem um porquê. Você mexeu em alguma coisa aí que tá dando Foi. eco agora. Deu erro? Tá dando eco. Ah, não. Mas voltava tudo normal. Pois é. Eu só sem querer bater aqui, ele minimizou e voltou. Pois é, menina. Meu celular quebrou.
Ah, Então, quebrou. Então, vamos lá. Então, é essa questão aí mesmo do incômodo, né? A primeira parte uhum. seria o incômodo. E aí a gente partiria para uma caminhada, para uma jornada de conhecimento, né? Que, a princípio, você vai em busca de algum mestre, de alguma cura para aquilo que você está necessitando, que é aquilo que está te incomodando, né? E no caso da quarentena, a oportunidade é exatamente... Ai, tá incomodando. Você mexeu aí, incomodou. É uma coisa que você bateu aí. Não estava antes. Agora eu vou ficar ouvindo minha voz o tempo todo. Tá bom. É o que tem para hoje, nós vamos. É. Então, Oi, Márcia, bom dia. esse incômodo, ele vai fazer você dar o próximo passo. E o próximo passo é a busca realmente do que você necessita, né? E alguns questionamentos, eles vão aparecendo durante todo esse período que você vai entrar em caminhada. Bom dia, Márcia. E a gente vai querer desistir. Muitas vezes a gente vai querer desistir. Que foi o que a Mas, gente comentou ontem, mas, né? o, A questão de você querer desistir. mas o importante é que a gente tem duas possibilidades. Ou voltar e continuar sendo a mesma pessoa e tendo o mesmo incômodo, ou a gente segue em frente e descobre novas oportunidades, novas forças, novos talentos, novas habilidades. E a gente vai aprendendo com o dia a dia aquilo que a gente se propôs a fazer a caminhada. Né? A gente vai em busca de uma verdade. Isso. Para descobrir quem realmente somos. Né? Tanto que a pergunta hoje é: quais as escolhas que você está fazendo? Porque todo momento, todo passo dessa jornada, nós vamos ter que fazer escolhas. E para que a gente faça as melhores escolhas, a gente tem que estar preparado para aquilo ali. Então, são 3 passos pequenos para que a gente consiga se preparar verdadeiramente, para que a gente consiga tomar a melhor decisão. Eu diria que nem sempre, como a gente comentou ontem, nem sempre a gente tá preparado, né? Assim, a gente não tem que esperar realmente se sentir preparado. A gente tem que ir lá e fazer. Porque isso aí vai te dar confiança, isso aí vai fazer com que você aprenda com os erros, né? Porque se a gente ficar sempre esperando, eu estou preparada, a gente acaba talvez não fazendo. Então, assim, às vezes é necessário a gente recuar um pouco para a gente descobrir novas estratégias para chegar, né? Para vencer o dragão do medo e da dúvida, como a gente falou ontem. Então, às vezes é necessário dar um passo para trás para poder dar vários para frente. Às vezes, mesmo não preparado, o importante é ter ousadia, é ir lá e fazer, é confiar, é tentar pelo menos ter esse preparo, né? Porque assim, toda jornada do autoconhecimento, né? Todo o preparo que você faz para aquilo ali, vai lhe causar uma dor, né? Então vai ser uma linha tênue entre o prazer e a dor. A gente vai estar o tempo inteiro tendo que decidir entre prazer e dor. E muitas das vezes a gente tem que escolher a dor, né? Porque se a gente não passa por aquele sofrimento, né, do conhecimento, do entendimento ali, a gente não consegue alcançar o prazer futuro. E evoluir.
Exatamente, é uma jornada de evolução. Para a evolução, né? Uhum. E muitas vezes, no nosso passado, a gente sempre ficou fazendo as coisas para o outro, utilizando máscaras e gastando energia para Para esconder quem justificar. verdadeiramente nós somos. Exatamente. Às vezes a gente faz as coisas para o outro, mas para justificar algo para a gente mesma, né? E em outros momentos, Kátia, a gente culpa o outro para não assumir a responsabilidade do que está acontecendo ali. Isso. Para não assumir a nossa fraqueza, vamos dizer assim, e tomar outras decisões. Então, é assim, é mais fácil jogar pro outro, né? Exatamente. É interessante porque tem um ponto aqui que diz assim: pois não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro. Então é muito mais fácil a gente Tem que desprender, né, do desconhecido, do conhecido, para poder ter o desconhecido. E aí entra aqueles pensamentos que a gente tem, né? Eu não sou capaz, eu não posso. Não sou bom o suficiente. Será que a outra pessoa não vai me criticar, me reclamar em relação a isso, né? Então, eu acho que aparecem muitos pensamentos limitantes que acaba provocando a perda disso aí, né? Uhum. E fazendo muita gente desistir. Porque aí é uma questão de você saber agir diante da situação ou desistir porque ela é complicada de se enfrentar. Isso mesmo. É bem por aí, né? Todo o caminho que a gente vem, todas essas lives que a gente vem falando, né, que a gente veio fazendo, a gente vem sempre comentando em relação a isso, né? Esse caminho, essa busca, essa entrega, essa descoberta, o fato de pedir ajuda. Então, até chegar finalmente no objetivo. E aí, o interessante é que não para por aí, né? Não. Eu vou até mostrar aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para vocês. A gente tá aqui, ó. A nossa jornada é isso aqui, é nada. Aí, o nosso conhecimento, ele tá assim. Que é o que a gente chama de zona de conforto. Só que quando a gente parte para a caminhada, aí a gente começa uma briga, é como se fosse um balão, né? Aí ele vai expandindo e a gente abre. Aí o conhecimento, ele deixa de ser só isso e passa a ser essa parte maior. E aí amplia. A gente amplia a nossa visão. Né? Quantas e quantas vezes a gente acha que só tem um caminho, que só tem uma solução, e que aí quando a gente percebe, a gente pode abrir novos caminhos, a gente tem outra visão, tem outras coisas que a gente pode fazer. Enquanto a gente está passando para essa expansão aqui, o que acontece? Acontece muita dor, acontece muita confusão, muita perturbação, mas a gente está seguindo o caminho e expandindo. Só que é interessante que aí essa parte ela passa a ser confortável para a gente, porque a gente passa a conhecer. Então, o que se torna conhecido se torna confortável e aí a gente começa a relaxar. Nesse momento que a gente começa a relaxar, o que acontece? É o momento que eu tenho que ter atenção para me novamente começar a incomodar o meu ser para que eu consiga fazer isso aqui. Para que eu consiga novamente conhecer novas possibilidades, conhecer novas coisas que são necessárias para o momento. E aí,
o conhecimento que era no início assim, ele se expandiu aqui, eu tinha uma zona de conforto, agora eu passo a ter uma zona de desconforto, de incômodo, mas se eu conseguir enfrentar e continuar essa zona de desconforto, eu vou expandindo. E Ela acaba se tornando você acaba se tornando confortável. Uhum. Né? E cada passinho desse, Kátia, é uma jornada. Então, E uma coisa que eu queria colocar ali, como você colocou, né? Círculos em volta de mais outros círculos, vai crescendo, vai crescendo. Então, assim, a partir do momento que a gente passa por uma jornada, como a gente tá colocando aqui, né? Passa por esse caminho, passa por esses desafios, a gente não volta a ser a mesma pessoa, não volta mais para aquele mudinho. Né? A gente já é uma outra, já somos outras pessoas. Porque o conhecimento é luz, a gente até já comentou isso, né? Porque a cada vez que a gente está expandindo o nosso conhecimento, a gente não deixa a gente não faz assim, eu vou esquecer o que é o alfabeto. Estou falando de uma criança que inicia por aí, né? Eu não vou lembrar o alfabeto, não vou lembrar as palavras, não vou lembrar frases, né? Isso não tem como acontecer. Uma vez você expandindo o seu conhecimento, ele sempre vai te acompanhar em tua jornada seguinte. E é uma coisa que a gente comentou muito ontem, a questão do medo e da dúvida, né? O medo do início, ele nem se compara ao medo de uma nova jornada. Porque o medo, quando a gente enfrentou aquela primeira vez, a gente se torna tão corajoso diante dele que ele não volta a existir. Ele muda de cara, porque a gente também está mudando as nossas necessidades. E quando a gente muda as nossas necessidades, esse medo, ele consegue se vestir de uma forma diferenciada, né? E a gente não sempre consegue voltar, mesmo que esse medo volte, depois que a gente passa por uma jornada, mesmo que ele volte, mas assim, como a gente comentou ontem também, a cada momento, assim, você se torna mais forte e ele mais fraco. Até que ele não vai fazer sentido nenhum. Se for o mesmo, diante de uma situação diferenciada. Porque se o medo, ele sempre vai existir. Até para nos proteger também, que foi uma das coisas que a gente falou, né? Que uma das coisas da função do medo é justamente nos proteger. Agora, o mais importante é que a gente tem que acreditar não no outro, mas na gente, na nossa capacidade, na nossa condição de expandir nosso conhecimento, de aprender, estar aberto a aprender novas coisas. Novas coisas mesmo. Exatamente. Está aberto ao conhecimento, né? A você não se rotular, não. Está aberto ao novo, de uma forma geral. E se soltar, sabe, Kátia? Porque se você ficar preso, agarrado, você acaba não conseguindo experienciar a jornada. Porque o importante no final não é o que você conquista, mas como você fez para conquistar. E o que você deixou para trás também. Né? Aquela ignorância, o próprio medo, aquela de você ver dentro de uma bolha achando que ali não tem mais solução nenhuma. Então, assim, também é o que você deixou para trás. E interessante, quando acaba, a gente mergulha nas nossas memórias. Porque é exatamente o que fica. A memória do passado. A memória daquilo que eu não quero ser.
daquilo que eu fui e que eu não quero continuar sendo. Ou que eu vivi, que eu dentro e não quero mais aquilo. Às vezes eu já vi no post no Instagram que assim, são dois homens, né? Então um tá carregando um saco muito, muito, muito pesado, enorme, maior do que ele. E aí o outro fala, aí tem assim, passado no saco. Não sei se você já viu. E aí o outro fala, não seria mais fácil você deixar isso para trás? Né? Porque a gente não tem que carregar todo o nosso passado, né? O nosso passado não é o que vai nos definir. É importante o que a gente tem a ser daqui de hoje para frente, que a gente já não pode mudar mais nada do que passou. Acho que a gente falou a respeito disso em alguma das lives também, foi? Falou. Eu acho que engraçado, quando a gente começou essas lives, a gente não sabia nem como é que ia terminar, né? Nem se a gente ia terminar. E no meio, o Instagram começou a derrubar, né? E a gente começou a ficar nervosa. Minha menina adoeceu. E eu fiquei assim, Jesus, eu não vou conseguir. Hoje, ela acordou 6 horas, né? Aí eu fiz tudo que tinha que fazer. Quando foi 7h30, ela acordou de novo. Eu falei, gente, ela não vai dormir. E assim, o medo, né, de não conseguir, de não vir. Eu acho que a gente cai nesse pensamento quando a gente começa a tirar das memórias, né? Quando a gente para de fazer o julgamento, quando a gente para de inventar, de deixar de inventar desculpas, né? Então, sem julgamento, sem desculpas e aceitando a cada instante, né? Dentro dessa caminhada na vida, que a gente aceita a responsabilidade por nossa vida, né? Por nossas descobertas, por nossas escolhas, né? Porque a gente tem as melhores escolhas a partir do momento que a gente tem o melhor conhecimento. Pela influência que as pessoas têm sobre a gente, porque eu não sei se o pessoal aí já ouviu, nós somos a média das 5 pessoas em que a gente convive. Às vezes eu falava assim, mas eu não convivo com ninguém hoje. Mas aí você para, eu tenho contato com fulano, com beltrano, com ciclano, converso com isso. Então a gente começa a perceber que a gente sempre atrai aquelas pessoas que são muito parecidas com a gente. Então você pode olhar que as características que você está tendo é exatamente a média daquelas pessoas que você está convivendo. E muitas vezes a gente não entende o porquê, né? Por que eu sou atraída desse tipo de pessoa? Até mesmo em relacionamento, né? E ter cuidado, né, Kátia, em relação ao que a gente está querendo esconder ali, porque a gente vai se fechando. Como a gente falou ontem, né? Nós somos um diamante, mas às vezes a gente vai se colocando lama, né? Escondendo o brilho que realmente a gente tem. Aí acreditar em muitas vezes as coisas que outras pessoas passam para nós, né? Sem filtro. Às vezes a gente não filtra o que as pessoas passam pra gente ou interpreta, né, de uma forma errada, onde a gente sempre carrega um peso maior do que deveria, um peso maior que muitas vezes nem é nosso. Às vezes uma pessoa é grosseira com a gente, mas a gente nem... a gente não fez nada, ela foi grossa dessa forma, mas você não sabe... Ela talvez ali você foi só o saco de pancada. Né? Às vezes a gente fica chateado e tudo, mas apenas você foi o saco de pancada. Não que a outra pessoa esteja certa, mas que a gente tem que observar que o problema não foi nosso, o problema é da outra pessoa. É uma questão de causa e efeito, né? Eu sempre disse o seguinte, eu sou um espelho. O que bate, volta. E é sempre assim, porque se eu sou ignorante com você, presta atenção um pouquinho para ver o que você fez um pouco antes.
Porque provavelmente você deve ter sido ignorante comigo também. Uhum. Se eu sou extremamente carinhosa, você pode ter certeza que você está sendo bem carinhosa comigo. Então, eu acho que a gente faz parte desse universo e o que a gente faz aqui, a gente paga aqui. Porque as nossas ações, os nossos comportamentos, eles vão ser julgados por nós mesmos. E nesse momento do julgamento é que a gente tem que ter bastante cuidado para a gente saber, porque como a gente vai agir diante disso é o efeito que a gente vai provocar. Que em uma das lives, eu não me lembro de qual, eu ainda comentei. O que a gente fez no passado, as decisões que a gente tomou no passado, nos tornou o quem presente. nós somos hoje. Agora, o que a gente tem que perguntar é o que eu estou fazendo hoje, que decisão eu estou tomando hoje, que vai influenciar no meu futuro para aquilo que eu quero ou não quero. E aí a hora de eu abrir mão daquilo que eu não quero ser, para eu não tornar uma pessoa que eu não quero me tornar. Pessoa que você não é, que você não quer ser. Então, assim, é que tem que... Na verdade, a pergunta é: o que é que eu quero ser? Né? O que é que eu quero ser? O que é que eu quero deixar? O que é que eu quero... Então, a pergunta seria essa, na verdade. Né? O que é que eu quero ser? Porque a gente que faz caminhos parte eu tenho do que universo. fazer? E se a gente ainda tem que saber os caminhos que a gente tem que seguir para ser aquilo que a gente realmente quer ser. Porque, por exemplo, se nós estamos vivendo em uma pandemia hoje, é porque nós precisamos passar por esse aprendizado. Nós precisamos passar pelo momento da perda de um ente querido e saber a dor desse sofrimento. Nós precisamos passar pelo conhecimento de respeito ao outro, né? E aqui a questão é você estar utilizando máscara. Não é para você se proteger, é para você proteger o outro. É uma questão de respeito. E ficar em casa, deixar de ficar zanzando, de tá procurando o que não tem o que procurar na rua, né? Então, sossegar, quietar. E tudo isso nós precisamos passar. O mundo estava muito acelerado, muito rápido, uma ganância financeira muito grande. E a gente foi chamado a ficar em casa para a gente conhecer as nossas reais necessidades. Né? E em momentos importantes, porque assim, daqui 15 dias, 15 não, 10, é o Dia das Mães. Essas datas já passaram a ter, vamos dizer assim, as datas comemorativas, né? Então, assim, você quase não escuta. O Dia das Mães certamente é diferente. Mas, assim, outras datas se passaram e você não vê aquele... como se fosse abafado pela pandemia, né? A Semana Santa, que, por exemplo, a tradição aqui no Brasil é reunião, é a questão de fazer aqueles banquetes, né? A igreja também tinha muitos eventos de caminhada, de peregrinação. Tudo isso deixou de existir.
Você fez sua peregrinação de uma forma diferenciada. Você fez o seu desjejum de uma forma diferenciada. Então A não reunião teve. familiar hoje tá diferente. Exatamente. E aí é aquela busca que a gente vai tendo pelo amor próprio, né? É eu me amar mais, é eu me gostar mais. Kátia, eu trouxe aqui, dentro dessa jornada que a gente fez, algumas frases que me chamou a atenção e a gente pode até dar uma discussãozinha assim em cima dela. Porque eu acho que a finalização é exatamente essa aí. Aham. Aqui, o que a gente aprendeu dentro desses 7 dias? Né? Eu coloquei aqui. A questão do fugir e aprender. A gente não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. A gente precisa permanecer por algum tempo no mesmo lugar. O que você acha disso aí? Olha só, me colocando no fogo agora, hein? Isso não estava no script. Eu acredito assim, Ione, que a gente tem que passar por determinadas situações. A gente não pode fugir dela. Quando a gente foge de um, como é que eu vou falar assim, de um problema, vamos colocar, vamos dizer assim. Então, assim, a gente só está adiando mais, porque lá na frente ele vai acabar passando, a gente vai acabar se deparando com ele de novo. Então, assim, fugir talvez não seja a melhor opção. Então, a gente tem que analisar a situação, tem que perceber o que a gente tem que aprender ali com aquela situação e assumir o risco. Assumir, volta a questão da ousadia, da coragem, da força, da confiança e enfrentar. Porque simplesmente fugir não seria o que vai resolver. Até porque mais na frente a vida dá voltas, né? Como a gente costuma falar. Então, mais na frente você vai se deparar com ele da mesma forma. Então é importante a gente estar parado um pouco para a gente fazer essas reflexões, né? Que vai doer, mas a gente vai aprender. Uhum. A outra frase que eu parei foi o seguinte. Ele chegou à conclusão que o tempo passa muito rápido quando estamos em contato consigo mesmo. O que você acha disso aí? Pois é. Então, assim, às vezes a gente. É porque é a questão da gente parar, do silenciar. Isso aí vem a questão da meditação que a gente estava falando, né? Que a meditação não precisa ser também tanto tempo, às vezes ser 3 minutos, 5 minutos. Então, assim, você já dá uma olhada para si mesmo. E aí você vai percebendo que isso vai se tornando cada vez mais natural, vai se tornando cada vez mais, quando a gente se cuida, né? Com o quanto é bom quando a gente se cuida, né? Quem não gosta de você, nós mulheres, de ir num salão de beleza, sair com o cabelo do jeito que a gente programou, fazer uma maquiagem, sair. Então, assim, aquela sensação de bem-estar. E a questão do tempo aí, quanto mais a gente olha pra gente, a gente se cuida, você nem se percebe o tempo que a gente gasta. Muitas vezes a gente troca de roupa num piscar de olhos. Né? Mas quando a gente está curtindo aquele momento, quanto tempo a gente não gasta com a gente mesmo, né? E eu acho interessante essa questão que você está falando, porque assim, o tempo é 24 horas dia para todo mundo, 30 dias por mês, né? Ou 31 por mês. E 365 dias por ano, ou 366 dias, como esse ano. Mas a diferença está nas atividades que cada um se compromete a fazer nesse tempo.
Então, muitas pessoas conseguem desenvolver seus projetos, planejar seus projetos, fazer suas atividades e conseguir passar o tempo tranquilo. Outros vão ser abafados pelo tempo e vai falar assim, nossa, eu nem vi, eu não consegui fazer, eu não consegui desenvolver essa atividade e perde no tempo. E a gente vai perceber também o seguinte, que quando a gente entra no autoconhecimento, né, tentando melhorar as nossas situações, a gente não vê o tempo passar. É quando a gente tem prazer de estar fazendo o que a gente está fazendo. Que foi quando eu comentei do meu sonho realizado, né? Que eu dormia 4 horas da manhã, acordava às 6, eu nem sentia cansaço. Eu nem via o tempo passar, lendo projetos, lendo atividades que os alunos me entregavam. E eu não conseguia me conectar com o tempo. E assim, E toda agora... atividade, desculpa te interromper, toda atividade que a gente faz se entregando para aquilo, a gente nem percebe que o tempo passou. Curtindo aquele momento mesmo, né? O agora. E é interessante que agora, quando a gente está nessa quarentena, eu até comentei com uma professora de inglês ontem. Eu me perco no tempo, eu não sei se hoje é quarta, se é quinta, se é sexta, se é primeiro, se é dois, se é três, eu É não dia tenho de noção. ficar em casa, Ione. Eu É tô simplesmente dia de curtindo. ficar em casa. Não, mas não é uma questão de ficar em casa, sabe, Kátia? Não, É eu porque eu tô sei. curtindo tanto esse momento em família, esse conhecer o meu marido, o meu filho, ver o que eles desejam, procurar ver um almoço diferente, sabe? Eu tô tendo essas oportunidades, mas eu não tô preocupada com o tempo. Sabe? Eu não tô. E eu não vejo ele passar. Na brincadeira, nós já estamos aí para 2 meses fechado dentro de casa. Né? Tem outra aqui, Kátia. Diga aí. Quase morri pelas lágrimas que deixei de chorar. As lágrimas que deixei de... quando você se coloca no vitimismo, né? Então, assim, fulana pode, eu não posso, eu não consigo, é porque fulana tem outras oportunidades, fulana tem uma condição financeira melhor do que a minha, tem uma família que entende ela, a minha não me entende. Então fica, né, aquelas lágrimas de lamentações e você se afoga ali mesmo. Ou você sai, você faz algo por você mesmo, deixa esse vitimismo para trás, ou você se afoga ali completamente. Porque como o nosso conhecimento provoca dor na gente, porque a gente conhece, quando a gente se coloca no lugar do outro, que foi uma das lives que a gente comentou aí, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente percebe a dor do outro e a gente chora. Porque dói na gente sentir o que a gente causou no outro, o que a gente provocou no outro naquele instante. Isso. Né? Mas é tão fantástico quando a gente para e a gente tira aquele peso das costas, daquilo que a gente deixou de fazer pelo outro, né? Então, eu quase morri pelas lágrimas que deixei de chorar. Tem outra aqui pra gente discutir. Estamos todos presos em algum tipo de amargura. Apenas a mais fácil de encontrar é a sua. Eu vejo assim, como cada um, na verdade, tem o seu mundo, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem a minha dificuldade talvez não seja a sua, então assim, a nossa é sempre mais fácil. É aquela questão, né, de você compara os seus bastidores com o palco das outras pessoas. Então eu vi mais por esse lado aí,
né? Nós temos cada um as nossas dificuldades, as nossas armaduras, nossos medos, nossos muros. E cada um a gente tem que romper isso, a gente tem que ir aos poucos tirando essa armadura, derrubando esses muros. É muito fácil olhar o jardim do vizinho e a gente não Uhum. lembrar o quanto a gente precisa fazer pelo nosso jardim para cultivar as borboletas, Isso. né? E é exatamente uma questão de aprender. Aprender com a gente mesmo. Uhum. Tem outra aqui, Kátia. Quando você aprender a aceitar, em vez de ter expectativas, seus desapontamentos serão menores. A gente falou bastante, né, numa das lives, a questão da expectativa. A gente joga a expectativa no outro, né? Às vezes a gente quer que as pessoas venham conosco no nosso caminho, onde nós é que temos que descobrir muitas vezes assim coisas sozinho, porque aquele crescimento é nosso, aquele caminho é nosso e não do outro, né? Onde você coloca para outra pessoa, às vezes você tá doente, vamos dizer assim. E você coloca no outro post, mas fulano nem ligou para mim, nem perguntou como é que eu estava. Então, assim, você cria uma expectativa. Você também não sabe o que aconteceu lá do outro lado. Às vezes é em nossa interpretação, né? Que cria uma expectativa errada, né? Tem uma ideia errada daquele momento, o que a gente espera daquela pessoa. Então, quando a gente faz, é a questão também de você fazer sem esperar nada em troca. Então, quando a gente faz por entrega, porque realmente quer ajudar, quer fazer alguma coisa para aquela pessoa, às vezes a gente tem um retorno muito maior do que a gente imaginava, né? Porque a gente não colocou expectativa naquilo. Quanto menos a expectativa, é a obrigação da outra pessoa retribuir da mesma forma do que a gente imagina, né? Ainda tem isso. Quando a expectativa é pequena, né? O ganho é muito grande. Exatamente. Tem mais uma. Kátia, abaixa um pouco o volume do seu celular. Fiquei. Tá tendo barulho externo? Não. Não, né? Tá. Nós levantamos barreiras para proteger quem pensamos ser. Um dia ficamos presos atrás dessas barreiras. Foi profundo, hein? E não conseguimos sair mais. Então, às vezes quando a gente não assume o nosso eu, né, quando a gente não assume quem realmente a gente vive em função do outro, a gente vive para agradar o outro, a gente vive na expectativa do outro, o que o outro vai achar, o que o outro vai fazer. Então a gente cria um muro realmente, uma armadura que não é nossa, né? Que a gente vive, a gente não deixa de ser a gente. Tem um livro muito, muito interessante que agora eu me recordei, é Quem Me Roubou de Mim. Então ele fala muito isso, que a questão de que você vive em função do outro, que não é que assim, como é que eu vou colocar? Você faz as coisas não por você, mas pelo outro, para agradar o outro. Então, assim, por isso que o tema é esse, quem me roubou de mim. Então, eu que não estou sendo eu mesma. Uhum. Não é que você tem que ser arrogante, as coisas têm que ser exatamente tudo, não ceder. Não é por aí, mas tem que estar balanceada. Nem sempre a gente consegue fazer só o que a gente gosta, né? É de Fábio de Mello? É, isso. É bem interessante o livro. Mais uma para você, Kátia. Aí. A verdade é mais poderosa do que a espada.
Olha, como dizem, a verdade dói. Mas por que que ela dói? Né? Então, assim, às vezes é difícil a gente admitir. Uma vez a minha irmã falou pra mim, você não termina nada que você começa. Nossa, aquilo, como assim? Então, assim, depois eu parei para refletir, sabe? Eu disse, olha, de repente, até dentro do que ela estava falando, realmente tem sentido. Então, assim, a verdade às vezes dói, incomoda, mas ela também é uma das questões que a gente tem que enfrentar. Não dá para fugir dela, E né? nós terminamos esse primeiro projeto. Exatamente. 7 lives trabalhadas, 7 conteúdos completamente desafiador para essa Uhum. quarentena aí. E a Exato. última, Kátia, que foi o que a gente trabalhou ontem. Medo e dúvida são ilusões. Exato. Já fica mais fácil quando a gente enfrenta o medo e a dúvida. Às vezes ele não existe. A gente é que cria ele, a gente é que, né, diante das coisas que a gente viu, traz muita coisa do passado, diante das coisas que a gente viu, que a gente viveu lá atrás, a gente reflete, coloca isso lá na frente, coloca isso no nosso presente, onde fazendo com que o medo e a dúvida seja maior do que ela realmente é. E muitas vezes ela nem existe, ela não tem necessidade de existir, né? Esse dragão do medo e dúvida. E A você já gente se... percebeu que antes da gente seguir, da gente enfrentar o medo, a gente fica tão apavorada, que parece imenso. Uhum. E quando a A gente tempestade vai no copo andando d'água. mais próximo, quando a gente vai andando mais próximo, chegando mais próximo, a gente vai percebendo que ele é menor, que ele é mais fofinho, que parece um ursinho e que a gente passa, é como se o impossível se tornasse possível Isso. até que eu vou lá e faço. É a questão do mimimi, né? Que a gente costuma falar. Né, né, você não vai conseguir, aí o outro fica, você pode, e fica naquele, né, no mimimi, às vezes até dando desculpas também. Então aquilo ali vai lhe causando um medo que ele, na verdade, nem existe. Você que cria ele, é pura ilusão. É isso aí. Tem mais alguma coisa que você queira falar, Kátia? Não, acho que só, né, que a gente vai estar montando o nosso projeto o Dia das Mães, que a gente vai ter outras lives, vai ter outras coisas por aí na frente, e vai colocando no Instagram as datas, tudo certinho. A gente precisa ainda fazer uma Ô, reunião para Kátia, definir alguns detalhes. em relação a esse projeto das mães, o que você acha da gente começar na próxima segunda? Olha, vou ver. Tem uma questão aí, depois eu falo contigo. Mas, então, assim, com certeza a gente começa na próxima semana. Eu acho que na próxima semana fica mais tranquilo e aí o Aham. pessoal fica esperando para ver o horário que a Sim, gente vai estar definindo, né? isso, exato, né? Porque tem a nossa questão de fuso horário. Fala pro pessoal Mas que horas são aí, Kátia. aqui, 1h03. E aqui, 9h03. Gente, nós conseguimos hoje, o Instagram não nos Não derrubou. derrubou. Pronto, para mim, assim, acho que é tudo. Tem alguma questão, além de, claro, eu sempre agradecer a presença das pessoas que vieram, das pessoas que vão assistir após, né? Que essa tenho fé que vai ficar gravada. Eu acho que só uma ficou lá gravada por 24 horas, né? E depois derrubou, não ficou mais. Acho que sua irmã tá falando oi com você. É. Pois é, gente. Então, eu acho que a gente fez aí uma caminhada de 7 passos, uma maratona de 7 lives. A primeira de muitas que a gente vai estar construindo com vocês. Primeiro projeto de muitos, né? Exatamente. E para mim, desde ontem eu tô
em agradecimento à Kátia, né? Porque eu estava querendo recomeçar e sem saber como fazer, e com medo, com a dúvida de seguir e tal. E a Kátia veio e conversou comigo e eu falei assim, ó, tem isso aqui que é uma carta na manga. Ela falou, é isso aí que a gente vai começar e a gente vai fazer por aí. Então, foi uma parceria de muito acrescentar, de muito conhecimento, né? De mostrar o quanto eu fui forte, o quanto eu sou capaz, né? Que eu Nós, não né? tenho que ficar. É porque eu estou te Aham. agradecendo, Kátia, né? Que você passou isso para mim, né? O quanto dá para se fazer um projeto, mesmo você lá em Portugal e eu aqui no Brasil, nada é impossível nesse mundo tecnológico de hoje. Não tem por que a gente ficar se distanciando, né? Uhum. Se diminuindo, né? Isso Mesmo é, com a isso minha é até uma pequena. prova, desculpa te interromper, que às vezes a gente se afasta das pessoas dentro da nossa própria cidade, né? Dentro da nossa família. Quantas pessoas da nossa família a gente não é afastado, assim? Não tem tanta aproximação, né? O que, assim, na verdade é o quê? A questão de afinidade, talvez, algo desse tipo, né? Porque vê, a gente não morava no mesmo estado, não se conhecia através do curso, se viu uns 3 dias, né? Num curso em São Paulo. Foi 3 dias. E nas demais vezes apenas assim, né? Online. E eu acho que foi Mas naqueles 3 dias que se aproximou mais ainda, né? consolidou mais, né? Acho que tem feito um efeito muito bom aí, graças a Deus. Kátia tem me feito tem me dado energia muito boa, como é que chama? É uma gratidão imensa que eu tenho por esse projeto que você trouxe pra gente. É isso Não, eu aí, também né? muito, muito agradecida também, assim, muito feliz com a realização de tudo e assim, foi uma excelente parceria e portanto que já topei a próxima, né? Então vamos parando por aqui Vamos. e vamos fazer uma enquete lá no Instagram para a gente ver o que o pessoal quer que a gente faça, né? Aí para eles. Agora começou a travar. Voltou?